Quem é você? Como você se coloca no mundo? Como você se relaciona com o seu próprio corpo? Como as pessoas te percebem? O que te motiva? Todas essas são perguntas que a gente pode se fazer para entender um pouco melhor a respeito do nosso ascendente, porque ele vai simbolizar tudo isso pra gente. Então, se você gosta de astrologia, já vai lá, pega seu cafezinho, seu chá, sua água. Eu tô aqui com a minha aguinha hoje. E se achegue, porque aqui nesse canal a gente fala sobre astrologia, né, sobre a jornada de autoconhecimento através do céu. Então, por aqui a gente vai tendo essas discussões para entender um pouco mais a respeito do que o céu traz pra gente enquanto aprendizado, enquanto conhecimento para nossa vida aqui na Terra e o que a gente pode fazer com tudo isso, né, para ter uma vida mais integrada, mais conectada com esses ciclos da natureza. Bom, para começar a nossa conversa de hoje, eu trouxe um texto que eu queria ler para vocês. Não é muito grande não, mas que eu acho que vai trazer aqui, né, vai conseguir mostrar tudo o que eu gostaria de dizer para vocês, só que em formato aqui de poesia, né? Vamos lá. Agora as trevas vão se dissipando. Nasci. Pausa. Maravilhoso escândalo. Nasço. Estou de olhos fechados. Sou pura inconsciência. Já acordaram o cordão umbilical. Estou solta no universo. Não penso, mas sinto isso. Com os olhos fechados, procuro cegamente o peito. Quero leite grosso. Ninguém me ensinou a querer, mas eu quero. Fico deitada, com os olhos abertos no teto. Por dentro é uma obscuridade, um eu que pulsa. Há está se formando. Há girassóis. Há trigo alto. Eu é. Bom, gente, esse é um texto aqui de Clarice Lispector, essa amada escritora que eu gosto muito. Eu sei que os textos dela, às vezes a gente fica assim, meu Deus, o que ela tá falando, né? Às vezes a gente sai com mais questionamentos do que direcionamentos, assim, porque ela é muito, sabe, reflexiva, meio nebulosa, né? Uma vibe meio Netuno, assim. Mas eu gosto dessa coisa, né? Acho que é meu acidente de escorpião. E esse texto, a Clarice, ela fala justamente desse momento do nascimento, esse momento que marca a chegada de um ser no mundo, né? E eu acredito que a primeira coisa que a gente possa extrair de aprendizado do que o ascendente simboliza pra gente é justamente esse momento do nascimento. Ele vai representar a hora que a gente nasce, que a gente chega no mundo. Por isso que ele é extremamente importante na hora da gente analisar o mapa astral. Porque é a partir dele que a gente vai ter ali as marcações das outras casas astrológicas, né? Então a gente vai conseguir entender os outros posicionamentos do mapa. Então, se a gente for parar para pensar, vamos imaginar o seguinte: a gente tem ali a mandala astrológica, que é o mapa astral, né? Aquela bolinha lá com um monte de coisa acontecendo, com um monte de riscos, né? Que às vezes a gente fica assim, meu Deus, o que é isso? Eu lembro que quando eu comecei nesse universo assim da astrologia, eu fiquei meio assim, mas tá, o que significa essa montoeira de risco, assim, esses riscos vermelhos, eles significam o quê? Será que minha vida tá fadada ao fracasso, né? Eu ficava meio pensativa com isso, assim. E voltando aqui, né, essa coisa da mandala astrológica, a gente tem ali, a gente pode imaginar uma linha, né, no horizonte. E essa linha no horizonte, ela vai justamente simbolizar, né, essa marcação do leste e do oeste. Como o Sol ele vai nascer no leste e ele vai se pôr no oeste, tendo em vista isso, né, essa marcação, o Sol ele nasce ali no leste e, portanto, o signo que está passando ali no momento em que o Sol está nascendo, né, ele vai simbolizar justamente o signo do nosso ascendente. Então é como se o signo do nosso ascendente estivesse nascendo ali no leste e o signo do nosso descendente estivesse se pondo ali no oeste, tá? Tendo em vista isso,
O signo do nosso ascendente, ele marca muito essa ideia de nascimento justamente porque, tecnicamente, para a gente poder identificar o signo ascendente no mapa astrológico de uma pessoa, a gente precisa ver qual é o signo que estava nascendo ali no leste no momento em que a pessoa nasceu, tá? E é esse signo que vai marcar o ascendente da pessoa. Ou seja, esse signo ascendente ele é extremamente importante e isso já quebra o primeiro mito, assim, que eu sei que muitas pessoas ainda falam sobre isso, né? Porque a astrologia ficou muito popularizada e por um lado isso é ótimo, né? Tem muitos benefícios nisso, mas por outro lado acaba muita informação, assim, que não tem base técnica sendo repercutida assim nas redes sociais, né, nas mídias, enfim. E muita gente fala sobre isso, né, que o seu signo ascendente ele vai ficar mais forte depois dos 30 anos. Só que isso não faz o menor sentido justamente porque, cara, é o signo ascendente que tá nascendo, né, digamos assim, tá nascendo ali no momento do seu nascimento. Ele tá ali, ó, nesse momento de ascender, digamos assim. E como que isso só vai ficar perceptível depois dos 30 anos, sabe? Tipo, não faz muito sentido. Porém, como depois dos 30 anos a gente passa ali pelo primeiro retorno de Saturno, eu diria que é comum que as pessoas tenham uma relação mais íntima com o signo ascendente delas e fique mais perceptível, não porque existe uma base teórica da astrologia que vai dizer isso, mas sim porque, cara, é maturidade, né? Com o tempo a gente vai se conhecendo mais, a gente vai se relacionando com a gente vai entendendo mais facetas de nós mesmas, então é comum que a gente vá entendendo mais e se relacionando mais com esse signo ascendente, com a maturidade, mas isso não somente com o ascendente. Eu acredito que talvez com qualquer ponto assim do nosso mapa astral, né? A gente vai amadurecendo com o tempo. Então esse é um mito que a gente já vai quebrar aqui, tá? Que a gente já vai entender que não é dessa forma que funciona, tá? E o signo ascendente, ele tem essa coisa, assim, a primeiro momento da relação mesmo com o nascer, né? Com essa coisa de estar no mundo. E quando a gente está no mundo, quando a gente se coloca no mundo, a gente precisa ter um corpo para isso. Porque afinal de contas, o nascimento é justamente você colocar o corpo de um bebê para fora, né? E um dos questionamentos que a gente pode levantar acerca do signo ascendente é justamente esse, de pensar como que eu me relaciono com o meu próprio corpo. Porque o signo que está lá, e se tem planetas também ali perto do seu ascendente, formando aspectos com o seu ascendente, tudo isso vai trazer mais informações a respeito de como que é essa relação corporal. Se essa é uma relação que tende a ser mais no afeto, mais no cuidado, ou se às vezes pode acabar sendo uma relação um pouco mais destrutiva. Tudo isso vai ser simbolizado por todos os símbolos, né, e os elementos que estão ali, os elementos astrológicos que estão ali posicionados no ascendente ou perto do ascendente, né, enfim, tudo isso vai trazer informações pra gente. Então, por exemplo, pessoas que têm Plutão no ascendente, pertinho ali do ascendente, fazendo uma conjunção com o ascendente, é bem comum que elas passem por uma experiência assim de quase morte, sabe? Pode rolar isso no processo do nascimento? Pode simbolizar, mas isso não significa que todas as pessoas que têm Plutão no ascendente, por exemplo, vai significar isso, porque Plutão ele é um planeta geracional. Então a gente vai precisar de outras informações no mapa, por exemplo, que poderia trazer mais afinco assim esse simbolismo. Se tivesse uma lua também ali em conjunção com Plutão no ascendente, né, fosse ali um ascendente em Câncer, talvez isso poderia trazer sim algumas complicações para o momento do nascimento da pessoa. Poderia também simbolizar às vezes a possibilidade, é isso que eu tô falando, são possibilidades, tá? Não necessariamente pessoas que têm esse posicionamento quer dizer que seja necessariamente dessa forma, porque existem milhares de outras coisas que a gente precisa analisar no mapa e também contexto em que a pessoa vive, né? Isso é extremamente importante também, porque
Às vezes a pessoa vai ter o mesmo mapa, só que duas pessoas no caso, né, vão ter o mesmo mapa ali, só que elas vão desenvolver e viver aquele mapa de maneiras completamente diferentes porque elas estão em contextos diferentes, então aquilo dali vai ser estimulado de formas diferentes. Então uma pessoa que tem ali uma lua em conjunção com Plutão ali no ascendente, pode ser que às vezes ela tenha uma relação muito complicada às vezes com a comida, sabe? Pode ser uma relação às vezes um pouco autodestrutiva, e isso impacta diretamente com essa relação com o corpo. Mas também pode ser uma forma muito interessante da pessoa meio que se potencializar, sabe? Se reinventar, se transformar a partir dessa relação ali com a alimentação, com a nutrição, porque a Lua simboliza isso, né? E Plutão, ele tem essa coisa muito grande, assim, do poder de transformação, de regeneração. Então, às vezes, a alimentação pode ser algo que transforma completamente a vida dessa pessoa num aspecto positivo. Porque se a gente souber usar Plutão, cara, a gente vai, assim, sabe, assim, ao infinito e além, sabe? Mas a gente precisa saber também se relacionar com esse conhecimento, né, com essa força. E é claro que Plutão, para algumas pessoas, vai ter um impacto maior do que para outras, né? Por isso que eu tô falando que tudo vai depender ali de outras questões do seu mapa. Como a gente estava falando também dessa coisa com o corpo, uma terceira coisa também que é legal da gente tirar, assim, de aprendizado do signo ascendente é que ele vai falar um pouco sobre a nossa imagem estética, sobre como as pessoas também nos percebem, porque é isso, né? As pessoas vão te perceber a primeiro momento a partir da sua imagem. Não é assim na sua profundidade, numa troca. Se você ficar de boca fechada, as pessoas vão te perceber a partir de um lugar estético. Então, o signo ascendente, ele vai retratar pra gente como que é esse primeiro contato mesmo que as pessoas têm com a gente, assim, sabe? Eu vou dar o meu exemplo, que é um exemplo que eu tenho mais intimidade por ser o exemplo que eu vivencio, mas eu também percebo isso em pessoas que têm o mesmo ascendente que eu, que é o ascendente escorpião. Eu sempre tô falando dele aqui pra vocês, né? Tô tentando, assim, sabe, me relacionar de uma maneira, como é que eu posso dizer, assim, com mais acolhimento com esse ascendente, porque, de fato, a minha relação com ele, às vezes, é, assim, de amor e ódio. É bem intenso, como o signo de escorpião já simboliza, né? Mas justamente porque é bem comum que as pessoas que têm esse ascendente, quando elas chegam em algum lugar desconhecido, elas ficam assim, tipo, observando, sabe? Não são pessoas que já chegam, e aí, galera, não sei o que. Não tem muito isso. Então, a primeiro momento, pode ser que a sua primeira impressão não seja da pessoa mais convidativa do mundo, porque são pessoas que tendem a ser um pouco mais desconfiadas, sabe? Elas observam mais, elas tentam sondar o que está acontecendo, tentam olhar ali estrategicamente, sabe? Fazer uma leitura quase que fria do ambiente, das pessoas, das situações. Isso por um lado é bom, mas por outro lado pode ser, às vezes, bem irritante, porque tira um pouco essa coisa da espontaneidade, né? Que você fica meio tenso ali. E isso eu posso falar com propriedade porque acontece com muita frequência, assim, comigo, de quando eu chego no lugar, primeiro momento, eu fico meio assim, né? Tipo, meu Deus, vamos observar aqui pra ver o que tá rolando. Mas voltando, e aí as pessoas podem te perceber de uma maneira mais fechada, tá? Isso não é só o ascendente escorpião, o ascendente capricórnio também pode trazer uma certa frieza, porque ele é um ascendente que é regido por Saturno, e Saturno é um planeta que a gente associa muito essa coisa da distância emocional, sabe? Por outro lado, se uma pessoa ela tem um ascendente em Leão, um ascendente em Sagitário, um ascendente em Áries, né, que são signos de fogo, elas já são mais expansivas. Então é comum que elas vão ali chegar num lugar e as pessoas olham e falam assim, nossa, que energia gostosa, que pessoa legal está perto, né? Tem uma coisa mais convidativa nesse sentido, assim, de estar mais aberto, eu acho que, para se relacionar. Os signos de ar também trazem isso, de certa maneira. Mas, não necessariamente no dia a dia, no contato mais íntimo ali,
a pessoa ela vai ser exatamente isso. Porque existe também o Sol, existe também a Lua, que vão ser pontos extremamente importantes, que vão marcar a nossa subjetividade no mundo. Então, o signo ascendente ele tem essa capacidade de marcar, de fato, como as pessoas vão nos perceber e como também a gente vai se colocar. Porque, de certa forma, eu diria que o signo ascendente ele é uma maneira também da gente se preservar, sabe? E às vezes a gente se preserva de uma maneira mais estratégica, às vezes a gente pode se preservar de uma maneira mais intuitiva, mais emotiva, se esse ascendente é, por exemplo, em signos de água, né? Então, é uma maneira da gente, sabe, estabelecer um limite ali, porque é a nossa marcação, assim, de se colocar no mundo mesmo, se habitar ali no próprio corpo e meio que dizer assim, olha, eu tô aqui, eu existo, sabe? Então, eu trouxe aqui alguns pontos, que tem outros pontos que a gente pode falar a respeito do ascendente, mas aí, enfim, né, é muita coisa para poder aprofundar, que não dá para trazer só aqui nessas aulas aqui do YouTube. Mas olha quanta coisa que dá pra gente extrair mesmo dessa relação com o ascendente, né? E o quanto que o signo do nosso ascendente, os planetas que estão posicionados ali, caso esses planetas realmente existam ali no mapa, né? Ali perto do ascendente, como que isso tudo pode, de fato, trazer assim, um autoconhecimento tão incrível pra gente, assim, que eu, sinceramente, fico cada vez mais apaixonada quando falo de astrologia e quando paro pra poder ficar pensando, assim, nessas coisas, né? Eu realmente fico muito encantada com isso. Mas, uma coisa também que assim, eu gosto de pensar a respeito dessa coisa do ascendente é perceber como que esse conhecimento ele de fato nos traz uma forma acho que é um conhecimento, né, uma sabedoria ali ancestral que faz com que a gente possa se relacionar com o nosso corpo, principalmente quando a gente está falando de corpos femininos, né? A partir de um lugar criativo, a partir de um lugar de acolhimento, a partir de um lugar de observar o que realmente é e não quais são as expectativas que as pessoas criam sobre esse corpo, sabe? E eu acho que o ascendente é muito sobre isso, assim, sobre esse acolhimento de entender quem é esse corpo no mundo, porque quando a gente está falando de corpos femininos, existem tantas opressões em cima desses corpos, né? De ter que produzir, de ter que ser uma ferramenta de reprodução humana, né, para o mundo. Então a gente tem que gerar pessoas, a gente tem que, né, cumprir com essas expectativas que cada vez mais vão fazendo com que o capitalismo cresça, né? E os corpos femininos eles são utilizados, assim, infelizmente, como uma ferramenta fundamental para que esse sistema continue acontecendo e crescendo, sabe? Então, perceber que a astrologia é uma forma de reconexão com os ciclos da natureza e também com os ciclos do nosso próprio corpo, eu acho que é assim um refúgio, eu diria, talvez essa seja a palavra, para tempos tão difíceis, né? Então, convido já vocês a se relacionarem, né, com a astrologia como essa ferramenta mesmo, assim, de refúgio, de casa, de lar, pra gente poder se autoconhecer dentro desse mundo, né, e vivenciar, de fato, uma jornada de autoconhecimento que nos potencialize mesmo e também transborde para as pessoas ao nosso redor, né, que isso é extremamente importante. Se a gente for pensar, quero falar uma última coisa assim antes da gente encerrar, que é como que pode ser um pouco assim das características do ascendente nos signos. Então, se a gente tem ascendente em signos de fogo, que é Áries, Leão e Sagitário, cara,
A forma como essa pessoa vai se relacionar com essa coisa do tipo assim, eu nasci, eu tô aqui, como eu me relaciono com o corpo, como eu me coloco no mundo, tudo isso que a gente já falou, vai ser de uma maneira assim intensa e impulsiva, já que são signos de fogo. Então tem aquela coisa do tipo assim, cheguei, tô aqui, entende? Tem essa coisa da intensidade da autonomia, a independência é extremamente importante para pessoas que vêm com um ascendente em signos de fogo. Já se uma pessoa tem o ascendente em signos de terra, que são Touro, Virgem e Capricórnio, a gente pode pensar que essa pessoa ela tem uma relação muito mais assim de ser algo palpável, sabe? Uma pessoa que traz um pouco mais de sobriedade, um pouco mais de, olha, vamos colocar os pés no chão, essa relação mais com o mundo material, sabe? É uma coisa mais pé no chão mesmo. Porque é um signo de terra, né? Então as coisas precisam, sabe, serem aterradas ali e ter um pouco de racionalidade, fazer um pouco de sentido. Tem muito da praticidade também, que é uma palavra que a gente associa a esse elemento terra. Agora, se uma pessoa nasce com o ascendente em signos de ar, como por exemplo Gêmeos, Libra e Aquário, aí essa relação ela vai ser muito a partir das trocas, dessa relação com o outro, né, com a coletividade. Então, a noção do eu, dessa coisa do nascimento, ela também perpassa na relação que eu tenho com o outro, nas trocas que eu tenho com as outras pessoas, já que signos de ar, eles precisam, sabe, desse movimento, assim, dessa fluidez. E de alguma maneira eles têm um pouco dessa flexibilidade, mas flexibilidade que eu digo no sentido mais mental, sabe? Eles são mais abertos nesse sentido. Então, essas coisas das trocas intelectuais também vão fazer muito sentido para marcar essa subjetividade e essa noção de individualidade também. Agora, se uma pessoa tem o ascendente em signos de água, que vai ser, no caso, Câncer, Escorpião e Peixes. Aí a coisa é outra, são pessoas mais sensíveis, são pessoas que têm essa relação muito grande com o afeto, com o acolhimento, elas são pessoas mais emotivas, criativas também, de certa forma, né? Porque essa oscilação emocional, essa onda emocional, eu diria assim, também potencializa muito para a criação, né? Para criar novas coisas. Então, a forma de se relacionar com todos esses assuntos do ascendente vai ser muito a partir desse lugar do afeto, tá? Bom, visto isso, a reflexão que eu gostaria de fechar com vocês hoje é o seguinte: como você tem se relacionado com o seu próprio corpo? Como você tem habitado nesse corpo? Será que você tem trabalhado o elemento assim do seu ascendente? Porque se você não estiver trabalhando o elemento do seu ascendente, é uma ótima maneira de você começar a se conectar, sabe, com esse corpo, a tentar entender, a tentar acolher esse ascendente. Eu gosto de começar pelo básico porque às vezes a gente subestima muito o valor dos pequenos passos, das pequenas coisas, sabe? Então, antes da gente, às vezes, começar a interpretar umas coisas super cabeludas, assim, super complexas, vamos começar pelo básico. Então, o signo do seu ascendente, vê lá qual é, dá uma olhada no elemento desse signo, se é um signo de fogo, de ar, de terra, né, de água, qual é o elemento desse signo. Dá uma olhada nisso. E aí comece a se conectar com o elemento desse signo. Se for o elemento fogo, fazer atividade física, né? Tá nesse movimento assim de vitalidade é extremamente importante, tá? Se for um signo de terra, fazer contato com a terra mesmo pode ser muito interessante. Então, se você tem a possibilidade de, às vezes, andar descalço, assim, e, sabe, colocar os pés no chão, sentir mesmo essa coisa do chão, sabe? Pode ser importante, se for possível, andar na grama ou na terra, né? Fazer uma trilha, alguma coisa que você possa ter esse contato, pode ser interessante. Ou, às vezes, cultivar uma planta em casa, né? Cuidar desse elemento terra pode ser bem interessante também, para fazer a conexão com essa força, né, desse elemento. Agora, se você tem signo de ar
no seu ascendente? Como você tem se relacionado com as trocas, com os diálogos? Então, será que você está se abrindo para trocar, para dialogar, para aprender com outras pessoas? Como está a sua relação com os estudos? Tudo isso é uma forma de você nutrir ali esse elemento, né? Então, às vezes, uma leitura, alguma coisa nesse sentido, é uma forma de nutrir esse elemento. Ou simplesmente pegar um ar, sabe? Tipo, respirar, fazer uma meditação, sabe? Ter essa coisa de sentir ali, sabe? O ar entrando e saindo ali. Cara, isso é muito importante porque é uma maneira de você se conectar com esse elemento, sabe? De você inspirar e expirar e, sabe, tentar voltar para essa consciência, assim, desse elemento, né? Que é um elemento extremamente inteligente. E respirar também é extremamente inteligente. E é uma coisa que a gente, às vezes, subestima muito, né? Não respira direito. Olha, eu aqui falando a beça, né? Quase não tenho respirado também, mas... Enfim, preciso me conectar mais com esse elemento também. Agora, se você tem ascendente em signos de água, cara, às vezes você tomar um banho mais demorado, assim, que você tá ali. Eu sei que uma cachoeira, um banho de mar, né, seria incrível, mas se não for possível, às vezes você só tomar um banho ali, sabe, com mais presença já pode ser muito interessante. Se hidratar, né, beber muita água. Ou às vezes ter mais esse contato com atividades lúdicas, que pode ser, por exemplo, a escrita, a pintura, sem essa cobrança de fazer uma coisa assim artística incrível. Não, você não tem que fazer nada, você não tem que produzir porra nenhuma, sabe? Mas no sentido mesmo de só botar pra fora, sabe? Só deixar a emoção sair, porque a gente que tem acidente em água, a gente, pô, cara, o negócio assim é sinistro. A gente tem muita água mesmo, o negócio é doido, a gente precisa deixar essa água sair para não se acumular e gerar uma má água, né? Uma mágoa. Então é importante a gente fazer esse movimento. Bom, se você não sabe o signo do seu ascendente, tem um meu site que você pode fazer, tá aqui embaixo, tá no link da descrição. Então você pode fazer lá gerar o seu mapa astral. Eu tenho um e-book também 100% gratuito que dá para você poder aprender ali, dar os primeiros passos nessa linguagem da astrologia e tentar entender um pouco mais sobre o seu signo ascendente, um pouco mais sobre várias coisas, né, do seu mapa, porque é um e-book bem completo. Então você pode baixar ele gratuitamente. Então aqui no link da descrição também tem esse e-book, tá? E pra gente continuar a nossa jornada, dar continuidade ao nosso papo astrológico, né, que vocês já viram que eu gosto de falar muito, né? A gente precisa começar a entender agora um pouco mais sobre o signo que se põe lá no oeste. Lembra que eu falei sobre ele, né? Que é o signo do descendente. A gente falou muito do ascendente hoje, que é essa individualidade, é esse eu, essa percepção, né, de como eu me coloco no mundo. Mas a gente também precisa entender a respeito do outro, porque isso também é importante para entender sobre a gente, né? Essa troca é fundamental. E aí, para entender mais sobre o outro, aí é o signo do descendente que a gente vai falar no nosso próximo encontro aí da nossa jornada astrológica. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva aqui no canal, porque aí o YouTube vai saber que esse conteúdo é importante, vai levar para mais pessoas e vai também te notificar, né, sempre que sair vídeos novos aqui do canal, que é toda quarta-feira, meio-dia, a gente tem vídeo novo aqui no canal, tá? E me siga também nas outras redes sociais, meu Instagram também tá aqui embaixo, porque por lá eu posto conteúdos diferentes sobre astrologia, mas que também pode ajudar muito você nessa sua jornada de autoconhecimento, nos seus estudos astrológicos. E é isso, viu? Um beijo e até o nosso próximo encontro.